Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast F1 a todo vapor. Sou o Luiz Fernando e hoje nós vamos falar tudo o que aconteceu aí no GP de Mônaco de 2023 da Fórmula 1, a sexta etapa que aconteceu ontem nas ruas de Monte Carlo. E eu tenho convidado especial hoje, de antemão já aviso. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. É o episódio 187, né, do nosso podcast F1 a todo vapor. Vamos falar aí da corrida de Mônaco, que aconteceu ontem. E deixa eu já fazer o convite aqui para os convidados especiais que vão participar desse bate-papo comigo, dessa resenha aí, para a gente analisar um pouquinho do que aconteceu na corrida de ontem. Deixa eu estar adicionando eles aqui. Só um minuto. Ó, deixa eu dar um salve aí pro Pablo, que está curtindo aí com a gente a nossa análise aí do GP de Mônaco. Fala, meu amigo Egleison, tudo tranquilo com você? E aí, grande Luiz? Primeira coisa, você está me ouvindo bem? Ótimo, graças a Deus. Vamos ver se nosso amigo Vinícius também já entra na nossa resenha aqui para a gente começar esse bate-papo. Vou fazer o convite aqui para ele. Já fiz o convite para o Vinícius, está aguardando ele. Mas como é que você está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tô. Então, só um pouquinho baixo aqui para mim, mas tô tranquilo. Aí deve ser do fone, deve ser, né? Deixa eu só aguardar o Vinícius. Aí, ele já... Deixa eu aceitar aqui. Eu tinha feito o convite, mas eu acho que deve ter... Tá com eco, mas tá bom. Então deixa eu tirar aqui o meu fone. Vê se melhorou aí, pessoal. Dá um feedback pra gente aí se agora tá limpinho o som. Pra gente tá conversando aí bacana, sem eco e sem interferência. Tudo chuchu beleza, como diz. Pra mim aqui tá tranquilo. Agora vamos ver o feedback do pessoal aí que vai nos informar. Ah, agora sim. Fala, meu amigo. Tudo tranquilo? Boa noite, Luiz. Boa noite, Egleison. Mais uma vez, é um prazer estar entre os amigos aí, né? Oba, blusão bonito, hein, cara? Ô, cara. Só o Senna para fazer usar vermelho, cara. Ah, verdade. Eu acho que você utilizou aí essa blusa do Senna justamente por ele ser o rei de Mônaco, é isso? Então. Tudo tem um porquê, né, Luiz? Tu e o Egleison me conhecem bem, tudo tem um porquê, né? Mas o rei de Mônaco não é o Pérez? O rei das ruas não é o Pérez? Vamos falar muito disso. Porque sempre foi ventilado que o Pérez é o especialista em pista de rua, né? Mas nós vamos falar bastante sobre esse especialista em pista de rua aí. Pessoal, nós vamos falar da corrida de ontem nas ruas de Monte Carlo, tendo uma chuva no final, mas assim, uma corrida até bem previsível, como já é de praxe em Mônaco, com mais uma vitória de Max Verstappen, com o Fernando Alonso em segundo lugar e um pódio inusitado aí de Esteban Ocon. E aí eu vou começar com você, Egleison. Gostou da corrida de ontem? A corrida foi boa. Para os padrões de Mônaco, foi uma corrida interessante. Vou dar uma nota, hein? Uma nota 7 no geral. Porque assim, o pessoal adora reclamar do GP de Mônaco, até eu gosto de zoar um pouco a galera que assumir de corrida fica reclamando e não entende todo o contexto histórico de Mônaco, a importância de Mônaco para a Fórmula 1. Sem Mônaco, a Fórmula 1 não existia. Mônaco foi um dos precursores para formar a Fórmula 1. A galera esquece muito dessa parte histórica. Hoje, eu até brinquei, hoje tem uma série da Netflix para você assistir, agradeça a Mônaco. Mas a corrida foi boa, vou dar uma nota 7, foi uma corrida que teve ultrapassagem, o Qualify foi sensacional, como sempre, em Mônaco, e a chuva incrementou as coisas. Então, uma nota 7 para Mônaco. Foi melhor do que Baku e Miami. Acho que Miami qualquer corrida, né? Mas Vinícius, e aí, a corrida de Mônaco? Gostou? Foi otimista igual o Egleison, né? assim? Melhor Baku também. E Baku também. Então, eu acho que, seguindo aí a linha de raciocínio do Egleison, foi uma boa corrida.
as palavras do Egleides foram muito boas, né? Nos padrões de Mônaco, foi uma boa corrida, a gente sabe como o Mônaco funciona, né? Acho que sim, foi uma nota 7, graças à chuva, tá? Se não fosse a chuva, a gente ia dar uma nota 6, eu acho, aí pro Grande Prêmio de Mônaco, né? Mas a chuva veio por dar uma agitada, assim, então acaba que uma nota 7 pro GP de Mônaco ficou bem colocada, assim. Olha, eu vou ser um pouquinho menos otimista, eu vou dar uma nota 6, porque eu gostei muito mais da qualificação do sábado, confesso para vocês, que propriamente da corrida. Eu acho que realmente sábado foi sensacional. Eu acho que a classificação de Mônaco é uma das melhores que tem no ano. É impressionante. Eu via, por exemplo, o Leclerc fazendo o melhor tempo, que foi inclusive minha aposta de pole. Depois o Alonso batia o tempo do Leclerc. Quando vê, o Verstappen tirava um coelho da cartola ali e fazia a volta mais rápida. A qualificação, o sábado, eu achei sensacional. A corrida, mas para os padrões de Mônaco, até razoável, mas eu vou ser menos otimista um pouquinho e vou dar uma nota 6. Vocês estão falando da chuva, que a chuva deu um tempero aí para a corrida. Você sabe uma coisa que eu achei que deu um tempero para a corrida? Os erros de Pérez, Sainz e Stroll. Se você tirar os erros do Pérez, Sainz e Stroll durante a corrida, sobrou muito pouca coisa de transmissão. Eu acho que até que a Liberty deveria pagar um bicho extra ali para o Sérgio Pérez, para o Carlos Sainz e para o Lance Stroll, porque eles protagonizaram ali diversos momentos onde a transmissão não ia ter muita coisa para fazer. Eles erraram demais, mas nós vamos estar falando disso aí, analisando aí detalhadamente a atuação de cada piloto. Tivemos então no Qualify uma pole do Max Verstappen com tempo de 1:11.356. Nesse mesmo Qualify no Q1, Pérez errou, bateu, foi obrigado a largar em último. Depois o Pérez fez mais coisas durante a corrida, nós vamos ter uma parte só para analisar o Sérgio Pérez. E o Leclerc foi punido em 3 posições no grid por atrapalhar a volta rápida do Lando Norris no Q3. Eu vou passar rapidinho aqui os 10 primeiros do resultado da corrida para a gente já começar a nossa resenha aí com as atuações individuais. Vitória do Verstappen, segundo lugar Fernando Alonso, terceiro lugar Esteban Ocon, quarto lugar Lewis Hamilton, quinto lugar George Russell, sexto lugar Charles Leclerc, sétimo lugar Pierre Gasly, oitavo lugar Carlos Sainz, nono lugar Lando Norris, décimo lugar Oscar Piastri. Uma largada respeitosa, sem safety car. Engraçado. A largada respeitosa e o seguinte, eu quero até um comentário de vocês. Mônaco sem safety car e sem bandeiras vermelhas. O que você acha disso aí, Vinícius? Essa situação atípica. Então, curioso, né? No mínimo curioso, porque Mônaco, quando a gente fala em Mônaco, a primeira coisa que vem à cabeça é safety car, né? E nos tempos atuais da Fórmula 1, em que bandeira quadriculada e bandeira vermelha é quase a mesma coisa, né? A gente ficou até meio surpreso de não ter safety car na pista, né? Com o Lance Stroll, com o Alexander Albon aí. Então a gente ficou surpreso de não ter tido mais tumultos assim, né? Tais como a estrolada que o Stroll protagonizou, né? Até achei que a gente teria mais episódios assim na corrida, né? E o Egleison, agora eu vou até pedir um comentário do Egleison, que é o seguinte, o Egleison falou que tem muitos fãs novos da Fórmula 1 aí, que começaram a acompanhar a categoria há pouco tempo, que é o seguinte, que a corrida que não tem safety car ou bandeira vermelha não tem graça. Então essa aí não teve graça, né, Egleison? Porque não teve safety car. Eu vejo. A galera hoje em dia, eu estava conversando mais sobre isso uns dias atrás. Na última live que eu participei aqui, a galera ficou muito nessa questão da americanização, que eu gosto, mas acho que não é necessário fazer na Fórmula 1, que é tipo assim, corrida boa tem que ser safety car e bandeira vermelha. Eu quero ver o carro correndo, não quero ver bandeira vermelha. Então, assim, nessa prova de Mônaco não fez falta nenhuma, vou ser sincero. Safety car, sinceramente, não agregou, não desagregou em nada. Também acho que não. E engraçado, padrões de Mônaco já é de praxe ter safety car ou bandeira vermelha. E nós tivemos até chuva, até por algumas voltas. Acho que a chuva começou pela volta 54, se eu não me engano. Então, assim, nós tivemos aí... nós tivemos bastante voltas na chuva, né? E mesmo assim... Batendo, né? Teve algumas batidas.
Mas aquela bandeira amarela, né? Rodou, ou então só um pedaço da asa ali, dá para correr, né? Então. É que, na verdade, a chuva começou na volta 54, mas na região do túnel ali, né? Porque é a região mais próxima ali do oceano, né? Então, foi onde começou a chuva. Então, começou ali a molhar. Então, quando os pilotos desciam, né, para a entrada do túnel, aí sim, que estava bem molhada aquela região ali, né? E aí depois se estendeu para o restante da pista, né? Sim, mas ficaram pelo menos umas 3 ou 4 voltas, Vinícius, com Uhum. pneus slicks nessa situação, que Sim. eles até derrapavam demais. Inclusive o Verstappen mesmo, líder da prova, ele tirou muito pé nessas voltas, porque o Verstappen quase bateu no guarda-rei ali, próximo do túnel. Não sei se vocês lembram dessa. Eu acho que o Magnussen foi o último a parar, me recordo da situação, me lembro que tinha um carro que ele estava com dificuldades extremas de chegar nos boxes, foi o último a Sim. parar. Magnussen estava, acho que, quase a 50 km por hora na pista e tentando chegar nos boxes, e na última curva ele ainda bateu, ainda, né? Deu uma de Magnussen e bateu no guarda-reio ainda, né? Justamente. E vamos começar então falando um pouquinho aí do vencedor da corrida. Vamos falar do Verstappen. Mais uma corrida segura, sem erros. E um detalhe que eu queria chamar a atenção, ouvir a opinião de vocês, é o seguinte: Verstappen, assim, com a estratégia da equipe, obviamente, acho que muito por conta do Fernando Alonso, ele segurou muito bem seus pneus médios até a volta 55, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas 54, 55. Ele superou a estratégia da Pirelli aí com os pneus médios e uma corrida segura e uma vitória tranquila. O que você achou disso, Egleif? Cara, o Max Verstappen, hoje, né? Se tem. Alguns pilotos chegam naquele nível técnico, assim. Eu acho que o Verstappen ainda não está no auge, mas ele já está numa qualidade técnica de tanta segurança, de tanta maturidade. O que ele fez no sábado, o Vinícius está com o casaco do rapaz, foi coisa que esse cara aqui fazia em classificação, o que o Verstappen fez. Tirar 2 décimos no último setor de Mônaco, que é o mais lento, é coisa de gênio. A galera adora falar que é o carro, que é o carro. Não é só o carro. O Verstappen, outros pilotos do grande calibre provam que não é só o carro. Mesmo o cara com o melhor carro, ele consegue entregar desempenhos acima da média. Começou na classificação. Na corrida, foi segura. Você acabou de comentar. O Verstappen fez 54 voltas de pneu médio. O Alonso, que tinha largado de duro, parou, e o Verstappen continuou com os pneus médios justamente por essa questão do medo da chuva. Então, assim, mais uma corrida perfeita, sem erros, maduro, e hoje é o Verstappen, né? O conjunto Verstappen-Red Bull é quase perfeito. Derrubar esses caras, assim, nos próximos, dentro desse regulamento, vai ser muito difícil. Então, ela está comentando com o Vinícius no grupo de WhatsApp. O Verstappen tem apenas 25 anos. Vai fazer 26 anos daqui a um mês e pouco. Até onde vai essa evolução técnica do Verstappen? Porque, na minha opinião, ele já chegou no nível de maturidade, assim, de nível técnico absoluto. Será que esse cara vai continuar subindo? Vai continuar evoluindo até quando? Então, assim, sensacional o que o Verstappen vem fazendo nessa temporada. Não tenho que criticar, é só elogio mesmo. Eu, inclusive, Gleison, eu até vou contrariar um pouquinho o que você disse, porque eu acho que ele está já no auge, já, sabe? Eu acho que agora a tendência dele é manter. Eu acho que não tem. Ele já está num nível espetacular demais da conta, com a idade, com a maturidade, com o carro que tem na mão. Eu acho que o Verstappen assim, acho que ele já está no ápice. Eu acho que se ele. Não sei se teria como ele entregar mais do que ele já entrega. Assim, é impressionante. Tomara que não, vou dar graça. O que ele vem fazendo. Nós temos até um comentário aqui do André, que o Max está liderando o Mundial desde o dia 22 de maio de 2022. É impressionante mesmo o trabalho que o Verstappen vem fazendo. É chover no molhado falar bem do Verstappen. A gente tem feito isso quase todas as lives. E essa questão de segurar até a volta 54, 55, foi muito por conta da estratégia do Alonso com pneus duros, né, Vinícius? E isso que o Egleidson falou, que tu comentaste muito bem, Luiz, essa questão O que me impressiona no Max primeiro ponto, o amadurecimento dele, né, de 2021 para 2023. Se nós analisarmos o Max, são pilotos diferentes, né? São personalidades diferentes, né? A gente vê hoje
um Max tirando o pé em alguns momentos porque sabe que tem o melhor carro, né? Sabe administrar o carro que tem, sabendo administrar os pneus, coisas que o Alonso sabe fazer como ninguém, e o Hamilton também, né? E a gente vê o Max 54 voltas com pneu médio, né? Então, isso é sinônimo de amadurecimento e o conjunto de melhor carro e melhor piloto. Não adianta, cada vez mais e a cada corrida que a gente presencia o Max na pista, cai por terra os argumentos de que só porque tem o melhor carro, né? Como o Iglesias falou, a gente estava conversando sobre isso, o Max lembra, e longe de comparações, a gente está falando de lembranças, né, estilos, assim, lembra muito a frieza que o Senna tinha e que o próprio Schumacher também tinha. Aquela coisa de assim, você tem uma volta, você tem que fazer uma volta arrasadora. O cara sai dos boxes, faz a volta arrasadora e traz a criança para casa, né? Então, o que o Max vem fazendo é nada mais do que impressionante. Acho também que ele está na plenitude da forma atlética dele, da forma de pilotagem dele, e acho que a gente tem, como o Egleison bem frisou, muito mais anos ainda para quebrar vários e vários recordes aí, né? Eu E só acho que pode falar, Luiz. eu ia falar que é o seguinte, até o Egleison acho que chegou a mencionar na questão do Verstappen, assim, ter muitas características parecidas com o do Schumacher, eu já vejo do Senna nele, sabe? Eu acho que o Verstappen, esse apetite, essa gana, esse negócio de que segundo não... porque o que acontece? Às vezes o Schumacher, o próprio Hamilton... Desculpa o Hamilton, o Schumacher, às vezes... Ele destinado pela vitória. E isso me lembra muito o Senna. Para ele é o primeiro lugar, ou o segundo lugar é o primeiro dos últimos para ele, sabe? Quando a gente fala do Max maduro, a gente não está falando da pessoa Max Verstappen, estamos falando do Verstappen piloto. O cara que toca aqui, o lado pessoal, o pessoal já começa a misturar. Aos 25 anos, um ser humano tá maduro, mas como piloto tá. Eu já sou mais um ponto. Eu já acho o Verstappen mais no estilo Michael Schumacher. Ele é muito... não sei, ele é muito robotizado. O Senna tinha aquela questão da emoção, né? E o Verstappen me lembra o Schumacher. Lembranças, gente. Lembranças. De ser um cara muito reservado, muito focado no trabalho. Assim, a gente fala de Senna, fala de Schumacher, porque um cara como o Verstappen, um cara como o Hamilton, esses caras, eles nos lembram os feras do passado também. É comum essas coisas. A gente sempre quer se espelhar nesses caras que foram fodas no passado e agora estão sendo pilotos sensacionais no presente. Aproveitar para dar boa noite para o Matheus aí, que está acompanhando a nossa live. Boa noite, Matheus. E eu ainda acho que a questão do Senna, da mesma opinião do Vinícius, ou Iglesias, sabe por quê? Porque às vezes por exemplo, eu acho um Hamilton excepcional. Mas o Hamilton, às vezes, ele é cerebral no sentido de ficar em segundo e tá tranquilo. Porque pontuou, tá com a calculadora na mão. Schumacher, muitas das vezes, também, por ser cerebral demais, opa, eu não vou arriscar nessa aqui não, que o segundo lugar, a calculadora tá a meu favor. E o Verstappen e Senna, nada mais importa não ser a vitória. Arrisca, às vezes, tudo que tem. Agora o Verstappen tá um pouco mais, bem mais maduro, na verdade. Mas o Verstappen, ele ficou em segundo pro Pérez e ele tá pé da vida, tá me entendendo? Ele ficou em segundo, ele tá liderando o campeonato e tá... Isso aí era característica muito, muito do Senna. Mas olha para você ver, se a gente tá comparando a nível de Senna e a nível de Schumacher, tamanho é a grandeza do Verstappen, né, gente? O pessoal tem que entender uma coisa, Luiz. O pessoal tem que... Os fãs, a galera tem que tirar um pouco da torcida do coração para poder analisar. Não é porque você não gosta do Verstappen como pessoa que você não pode reconhecer o Verstappen como piloto. A galera hoje vive numa guerra a futebolização da Fórmula 1. Você não precisa gostar do Verstappen, mas reconhecer que o cara é um grandíssimo piloto, o que ele faz e dar os méritos é um negócio completamente diferente, assim, em relação ao Hamilton, ao Alonso, ao Schumacher, ao Senna. Você precisa entender a relação piloto, não pessoa. É isso que muitas pessoas que são fãs não conseguem separar e acham que todo mundo que está elogiando é porque é fã demais, é fanboy, é ok, e as coisas não são assim. Inclusive, no meu caso, só para constar, personalidade do Max, não sou muito fã não, para ser sincero para vocês. Mas eu sou muito fã do piloto genial, espetacular, um dos melhores de todos os tempos, que é o Verstappen. Não gosto muito da personalidade dele, não acho às vezes que ele pode soar arrogante e tal, mas eu tô assistindo Fórmula 1 pro piloto Verstappen, ele não é meu amigo, eu não vou jantar com ele. Então, e ele procura também não se envolver, né? Ele procura até não se envolver em polêmicas, né? Até a última que teve agora do Hamilton indo para Ferrari e tal,
desses rumores, né, que apareceram aí nos noticiários, enfim. E perguntado sobre isso, o Max disse, olha, o meu foco aqui é correr. Onde o Hamilton vai correr, se ele vai correr o ano que vem, isso aí é problema exclusivamente dele, né? Então ele procura não se envolver. Isso também é um sinal, e lembra também o Senna, a gente estava conversando, eu e o Leglitos até, o Senna ele trouxe essa questão de piloto versus atleta, essa junção, né? Extrapolou num nível que poucos pilotos conseguiram na carreira, né, Luiz? De ser obstinado pela vitória, mas também pela corrida em si, né? Eu adquiri um livro do Senna recentemente, tá aqui, ó. Deixa eu ver cadê que eu consigo apontar esse livro aqui atrás, ó. E ele tem um mapa de Mônaco, casualmente, né? Tem vários anexos, ele tem um mapa de Mônaco, e o Senna escrevia à mão, Luiz, em cada curva, em cada trecho da pista, qual a marcha que ele ia utilizar, se era a quarta, se era a quinta, se era a sexta. Então, o Senna, ele era um maníaco nesse sentido de estudar. Ele queria ser o melhor sempre, mas não só tendo o melhor carro, nas melhores condições que ele pudesse criar, né? E o Max lembra um pouco isso também, né? Sim, sim. Só um detalhe rapidinho, essa questão interessante de você falar do Senna anotar as marchas. Naquela corrida lendária aí, Donington, que ele faz a melhor primeira volta aí de todos os tempos da Fórmula 1, ele venceu aquela corrida tendo um carro inferior, muito por conta de que pilotos como Alain Prost, sei lá, acho que Schumacher já estava, Rubinho, vários pilotos que estavam ali no grid, todos faziam determinadas curvas com a segunda marcha, porque choveu muito, ou terceira marcha, e o Senna sempre em quarta marcha. Então, dessas horas que a gente separa os homens dos meninos. Isso foi comprovado depois com a telemetria. O Senna, inclusive, quando foram dar entrevista, o Berger falou, impressionante, a gente está fazendo essa curva aqui com a segunda marcha e o Senna faz em quarta. Então, né? Cada grande piloto tem uma peculiaridade. Se a gente vai estudar os grandes campeões, cada um deles tinha um negócio que você fala, esse cara era diferente, ele tinha alguma coisa. Até com o Vinícius, né? A gente estava falando do Senna e do Schumacher, não assim comparando, mas falando da evolução técnica da Fórmula 1. O Senna era obstinado por essa questão atlética, e até um relato que poucas pessoas conhecem. O carro da Benetton de 1993 tinha 3 mostradores de instrumentos. Nenhum piloto usava um mostrador de instrumentos. Schumacher primeiro 3. Aí o Rosberg perguntou para ele, por que você quer 3 mostradores de instrumentos? Eu quero um para saber o contra-giro, eu quero um para saber a velocidade, eu quero saber um para tal coisa. E a galera da Benetton riu dele, você tá louco, por que você quer isso? Ninguém usa, o Prost não usa, o Senna não usa. Eu quero. E o cara tinha todo esse controle de ter todas essas informações. Depois disso, todo mundo começou a usar painel nos carros. Sim. O Denis falando aqui que Max é o cara, vai quebrar todos os recordes. E o Marcos falando aqui, naquele comentário que eu fiz aí do Schumacher, de calculadora. Max está assim porque tem carro, por isso fica bravo. Se tivesse na Ferrari, ele faria contas também. Mas, Marcos, eu falei da Ferrari 2000, 2004, viu? Eu não falei da Ferrari 2022, 2023. Tem esse detalhe aí. Essa Ferrari realmente, essa tem que fazer conta mesmo. O Fausto, a sorte dele é que Lewis não tem carro, mas isso que a gente fala do Max... A gente queria isso. E isso que a gente fala do Max, a gente está falando desse Max impressionante, como o Lewis também é genial e impressionante. Tanto é que eles foram para o campeonato de 2021 empatados em pontuação até a última corrida. Então, se você acha o Max um piloto excepcional, o Lewis chegou empatado com ele em 2021, com carros parecidos, semelhantes, chegaram empatados. Ou seja, o Lewis também é genial. É isso que a gente quer. A gente queria que o Lewis tivesse carros para os dois estarem brigando. Porque hoje o Max é o grande piloto em evidência. Só que a gente não está depreciando o Lewis, a gente está falando do Max, porque hoje o Max é o cara, assim como o Hamilton era o cara um tempo atrás. A galera tem que entender isso. Hoje nós estamos bastante interação aqui no chat. O Alonso na RBR, no lugar do Pérez, faria mais que o Max, porque ele extrai muito mais do carro. O Alonso é absurdamente melhor do que o Sérgio Pérez. No entanto, Marcos, o carro da Red Bull é projetado para a característica de pilotagem do Max Verstappen. Então, mesmo assim, e olha que eu acho o Fernando Alonso um dos melhores pilotos de todos os tempos, mesmo assim, a gente talvez, depois eu quero ouvir a opinião dos senhores, talvez o Max ainda faria um pouco mais para a Red Bull do que o Alonso, tendo os dois companheiros de equipe,
porque o carro da Red Bull é projetado para as características de pilotagem do Max. O rake do mais alto do carro, tudo é das características de traseira que o Max gosta. O que vocês pensam disso? Pode falar. Não, eu tendo a concordar. Eu acho que o Max ele consegue extrair além do que o carro oferece, né? Vide o que ele fez em 2021, né? Em 2020 também, aquela briga incessante, e 2021 tendo conquistado o título, né? A gente via, era visível que o carro da RBR não tinha o mesmo ritmo das Mercedes, mas o Max extraía, não se sabe como, não se sabe de onde, mas ele conseguia extrair algo além do que o carro podia oferecer, né? E aí é o que o Egleidson muito bem fala, né? Os grandes campeões aparecem nessa hora, né? A gente vê a diferença de um piloto para um piloto campeão justamente nessa hora, né? E só para constar a questão do Max, que a gente já está indo também para outros pilotos, a gente falou do Max levar esses pneus até a volta 54, 55, e não sei se vocês viram, lá para a volta 20 apareceu na transmissão que o pneu traseiro esquerdo dele já estava dando bolhas, já estava um pouco desgastado, e mesmo assim ele segurou aí 30 voltas com esse pneu até realizar a troca. Então, o tamanho e a genialidade dele de controle de corrida, gestão de corrida do Max Verstappen é impressionante, né? Só ler um comentário que resume tudo. O Cid mandou aqui. É o momento do Max, assim como foi do Lewis, do Schumi e do Senna. Max, se comprar um anão, o anão cresce. É isso. Gente. Boa. E a audiência internacional, porque ele está falando que está acompanhando direto de Chicago. Então, o F1 a todo vapor, somos F1 aí. Não, nós estamos tendo audiência internacional, tá vendo? E agora, o Max se tornou o maior vencedor pela Red Bull. 39 vitórias, superando Sebastian Vettel com 38. Depois nós temos o Mark Webber com 7, Daniel Ricciardo também com 7, e o Sérgio Pérez com 5 vitórias. Encaminhando esse tricampeonato do Max Verstappen, que a princípio parece certo, podemos falar que ele já superou o Vettel na Red Bull, pessoal? O que vocês acham? Red Bull, não sei. Não sei. Fica em cima do muro, não. Eu acho que sim, viu? Eu já acho. Não, porque o Vettel foi tetracampeão de forma consecutiva. É um feito que só Schumacher, Hamilton e Fangio têm. Então, é um negócio que apenas 3 pilotos na história fizeram. Então, assim, o Verstappen pode dizer que talvez seja um piloto melhor do que o Vettel. Eu sou muito fã do Vettel. Mas dentro da Red Bull, pelo que a Red Bull, naquele início ali, 4 campeonatos consecutivos, ele vai ter que ganhar os 4 campeonatos consecutivos, na minha opinião, para ele conseguir ter esse mesmo tamanho do Vettel para a Red Bull. Porque no final, o mais importante é o título. Pensa assim também, Vinícius? Eu acho que sim, acho que ele tem tudo para isso. Verstappen melhor, viu? Então, isso aí para mim. O que eu acho é o seguinte, o que a gente já falou anteriormente, ele me parece, e aí vocês também podem me ajudar com isso, me parece que o Verstappen tirou mais do carro da RBR do que o Vettel tirou, né? Porque a RBR... Uma coisa, Vinícius, desculpa te cortar, uma coisa que o Egleidson não mencionou, ele mencionou o recorde dos 4 campeonatos seguidos, que só Fangio, Schumacher e Vettel fez. Mas o Egleidson esqueceu de mencionar que um campeonato como 2021, nesse nível, eu acho que o Vettel não teve na carreira dele. Mesmo em 2010. Eu acho que 2010 e 2012 foi. Nesse nível? Eu acho que não tinha um Hamilton nessa altura. O Alonso tinha um carro que o Alonso tirava muito mais do que o carro oferecia. Em 2010, nós tínhamos 4 candidatos ao título. Hamilton, Alonso, campeão, bicampeão, Mark Webber, que era o líder do campeonato, era o vice-líder do campeonato, experiente. Companheiro de equipe. Que foi campeão foi o jovem Sebastian Vettel. Nós tínhamos 2 campeões. Eram 4 pilotos com chances matemáticas de ser campeão, e o Vettel levou em 2010. Assim como em 2012 o Vettel chegou no Brasil líder, tomou uma traulitada do Bruno Senna, caiu para o último, precisava chegar em sexto com o carro todo danificado, e chegou em sexto com o carro todo danificado. Mas eu ainda acho a gente não teve em 2010. A gente não teve em 2010, por exemplo, embora tivesse 4 postulantes ao título aí, como o Egleidson falou, eu não me lembro, pelo menos, da gente ter um embate direto
em 2010 como a gente teve Max e Lewis, né? E Hamilton em 2021. Então, por mais detalhe, que tivesse heptacampeão, né? É isso. O Lewis hepta. É isso. O Hamilton no auge da performance dele e da própria Mercedes, né? Então, acho que sim. O Max tem tudo para ultrapassar o Hamilton e o Egleidson também falou muito bem que esperemos todos para que venham os haters do Max quando for exibido que o Max bateu os recordes do Vettel, né? Então, quem gosta do Vettel vai passar a odiar o Max. E a gente sabe que números não contam histórias, né? A gente tem que saber o porquê, como foi obtido isso, né? E nessa mesma divergência que nós tivemos aqui, comentem vocês aí, ó. Por exemplo, eu já acho que com esse tri, o Verstappen já é o maior da Red Bull, superando o Vettel. O Egleison, com todo argumento que ele lançou aí, acha que o Vettel ainda está no patamar superior. O Verstappen, tecnicamente, um piloto melhor do que o Vettel já, no auge de um auge do outro. O Vettel. Só que, assim, eu falo do Vettel porque virou uma mania muito grande aqui no Brasil, principalmente de alguns grandes comentaristas que não gostam do Vettel, em depreciar tudo que o Vettel fez na carreira e esquecem de tudo que o Vettel fez. Virou uma síndrome de anti-Vettel no Brasil. E aí, quando a gente começa a catar as histórias, começa a ver, o único piloto que venceu 9 corridas consecutivas na história foi Sebastian Vettel. O Verstappen teve um carro dominante o ano passado, está tendo esse ano, o Lewis Hamilton teve, e ninguém nunca fez isso. Então a gente tem que valorizar muito o Vettel. A galera pega tudo que o Vettel fez ali e joga no lixo. Não é assim que funciona. Aí, deixa a opinião de vocês aí também, pô. Pode falar a opinião de vocês, se vocês acham que vai ser o Max que esse tricampeonato supera, ou se o Vettel ainda tem a sua hegemonia ali, por enquanto, na equipe Red Bull. Opa, falando bastante do Verstappen, hein? Fernando Alonso, o segundo colocado. O Alonso largou de pneus duros. Eu quero ouvir a opinião de vocês no seguinte sentido. A gente sabe que a Red Bull é o melhor carro. E Mônaco geralmente é uma processão. Se a gente pensasse que a única oportunidade, a melhor oportunidade de Fernando Alonso conseguir a primeira posição em sua vitória seria numa excelente largada, não foi incorreta essa estratégia de largar com pneus duros, não? Quem sabe uns médios e tentar pau a pau com o Verstappen tomar essa primeira posição? Tá certo que o Luiz Fernando está falando aqui engenheiro de obra pronta, mas eu tô aqui para analisar mesmo. Eu não sou engenheiro e não trabalho na Fórmula 1, então para mim eu posso estar dando esses pitacos. Pode começar aí, Vinícius, essa. O que você acha dessa estratégia do Alonso? Então, eu concordo porque contigo no sentido de que a estratégia talvez não foi uma das melhores, porque o próprio Alonso, baseado no que o próprio Alonso disse no pós-corrida, que ele disse, em optando por largar com pneus duros, ficou mais difícil a tentativa, a briga na primeira curva, na Sainte-Devote, né? Então, a própria Aston Martin abriu mão de uma eventual briga na primeira curva com o Max, em detrimento de uma corrida mais longa, apostando num stint maior e num possível undercut, né? Que a Aston Martin conseguiu quase, né? Um feito de estragar a corrida do Alonso, né? Graças que não conseguiu. Mas como que uma equipe que pensa em largar, em abrir mão da briga na primeira curva, em função de um possível undercut, como que ela pensa isso? E na hora que tem essa possibilidade, ela é uma das últimas. Então, tipo, não teve nexo, né? Essa estratégia aí ficou esquisita, né? O Egleito, quer completar, hein? Alonso, quinto pódio em 6 provas, primeiro e segundo lugar da temporada. Fez uma classificação também impecável. O Alonso, aos 41 anos, aí tá mostrando que para ele, né? Não sei para outros, mas para ele a idade não faz diferença nenhuma. Mesmo eu achando que o Alonso está longe do seu auge, mas continua num nível técnico ainda absurdo. E o que o Vinícius falou, talvez se a Aston Martin tivesse, na verdade, naquele momento da chuva, trocado primeiro do que o Verstappen, quem para atrás tem que arriscar. O Verstappen fez certo, ele esperou até o último momento. Talvez o Alonso conseguiria sair na frente ou, quem sabe, sair batendo roda com o Max Verstappen. Quando você pega a análise dos tempos ali, o tempo que um perdeu, dava para o Alonso ter saído juntinho do Max. Só que a Aston Martin colocou pneu médio
Aí o Alonso saiu, deu uma volta, colocou o pneu de chuva e tal, se fosse um piloto ruim, se fosse um Stroll da vida, o Alonso teria ficado sem o pódio. Na verdade, você já foi até para meu segundo questionamento, que o primeiro foi o seguinte: ele largar de pneus duros, sendo que a melhor chance dele ultrapassar o Max seria na largada, porque o Alonso é um dos melhores pilotos aí de todos os tempos em ritmo de largada. E ele vai, e a estratégia da equipe, colocar duros, justamente pensando aí no undercut, e ali ele já perde aquela oportunidade, porque os pneus médios na largada são muito mais rápidos, né? Perde essa oportunidade de ultrapassar o Max. Essa é a primeira questão. E aí tudo bem, aí a gente vai imaginar que os pneus duros vão durar mais. E ele foi um dos primeiros a parar, inclusive parou equivocadamente, porque num ambiente onde já tinha chuva perto do túnel, como o Vinícius mencionou, no setor 2 da pista, estava para vir chuva para toda a pista. Isso estava na cara. E eles têm lá dados muito mais precisos do que a gente que está acompanhando pela televisão. E aí ele coloca médios, e você muito bem disse que talvez ele, se fosse o Stroll, perderia inclusive a segunda posição. Mas o que eu pergunto agora seria, a segunda pergunta é o seguinte: se o Alonso para, porque ele parou numa volta antecipada de todos os demais pilotos, se ele para e coloca os intermediários, teria chance talvez dele voltar à frente do Max Verstappen e vencer a corrida? Qual a opinião de vocês? Teria. Sim. A gente já viu que teria sim. Seria apertado, mas ele teria chance de voltar na frente. Eu também acho. E outro detalhe que vem ao encontro das nossas opiniões sobre o piloto que o Max é, se a gente parar para analisar, Luiz, o Egleitson e o pessoal que nos acompanha, será que se fosse o Pérez, o Alonso iria numa estratégia normal, uma estratégia conservadora como foi, ou ele iria uma estratégia mais agressiva para ultrapassar o Pérez já na primeira curva? Né? Eu acho que o fator de ter o Max à frente na primeira colocação fez com que o próprio Alonso reconhecesse o piloto que o Max e dissesse assim, não, vamos então numa estratégia mais conservadora. Porque eu, não tenho dúvida, se fosse Pérez, se fosse o Russell, o Leclerc na primeira colocação, o Alonso iria para cima, meus amigos. O Alonso iria para cima. Não foi porque era o Max. Sim. Excelente ponto. Eu achei excelente a sua colocação em relação a isso, Vinícius. Só para mencionar aqui uns comentários que a gente tem aqui. O Heitor falando que a aposta foi que o médio desgastaria logo, mas não desgastou. Mas o médio foi a estratégia da maioria dos pilotos. Sim. Foram poucos que foram de duros e apenas um que foi de macio. Foi o Tsunoda, pessoal? Eu não lembro. De macio só foi um. Acho que é o Tsunoda. Eu posso estar enganado. Foi o Guanyu Zhou. E de duro foi o Hamilton e o Alonso. Então, o normal seria os pneus médios mesmo. O El Ferreira aqui, o Pérez paga o preço pela fuleiragem que fez ano passado, praga da mulher dele. O Cid, eu acho que a estratégia foi certa da Aston, mas errou porque não está acostumada a estar onde está, em decidir. Sim. É interessante também a opinião. Experiência pesou e eles erraram, mas se tivesse acertado a troca, o Alonso venceria. Também é a nossa opinião. Disputar pódios e vitórias para a Aston Martin é novidade. Esse time nunca mexeu a turma. Tem gente que está desde a época da Jordan. Podemos dizer que é uma turma que não está acostumada a vencer. Então eles estão se adaptando a isso aí. O El Ferreira aqui, não dá para julgar a estratégia da Aston Martin, porque era muito difícil decidir. Sim, mas é o que eu falei, a gente dá uma de engenheiro de obra pronta aqui, analisando o que aconteceu, porque a gente não é engenheiro, a gente não está trabalhando lá. Nós temos que cornetar mesmo. Quem está lá ganhando um salário absurdo, que tem que decidir em segundos. Né? Se o Alonso para e a chuva para, a gente já está aqui falando, pô, a Aston Martin mandou bem pra caramba, viu, acertou, o Alonso colocou o pneu de ser que o Max foi pra chuva. É assim. Mas tem um detalhe, né? Mas isso. Então, eles têm a informação lá de quanto de chuva vem, de quantos minutos é a previsão de chuva, então eles sabiam que era uma chuva que veio, entre aspas, para ficar, né? Então... E Vinícius, e tem um detalhe que vocês estão falando aí de ganhar sozinho, de fazer tudo. Não sei se vocês lembram, no final da corrida,
o Sérgio Pérez, a equipe mandou ele para os boxes colocar pneus de chuva intensa, ou seja, a tarja azul, que é os novos pneus da Pirelli, porque, tipo assim, a corrida do Pérez já estava perdida mesmo. Se uma chuva intensa aparece ali, o Pérez ia ganhar umas 8 posições fácil. E depois eles viram que deu errado essa estratégia, voltou o Pérez de novo, colocou o intermediário. Acho que o Pérez, eu não tenho os dados aqui não, mas o Pérez ia ter parado umas 7 vezes, né? Quantos? 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes. Pelo amor de Deus. A Sami de Paula aqui falando que acha que se fosse o Pérez, o Alonso seria mais agressivo, concordando muito com a opinião do Vinícius aí. Só o Max que alongou os pneus médios, sim, mas aí é o que a gente comentou, né? É a genialidade do piloto, porque desde a volta 20, apareceu na transmissão, esse é o comentário do Heitor, desde a volta 20 apareceu que o pneu traseiro esquerdo dele já estava com desgaste. Vamos lá, então, falar do Alonso. E o Egleison mencionou aqui que o Alonso é o senhor consistência. Então, deixa eu passar rapidinho os números do Alonso. Bahrein P3, Arábia Saudita P3, Austrália P3, Azerbaijão P4, Miami P3 e Mônaco P2. Então, o Alonso vem fazendo um campeonato de gente grande. O Alonso empatou com o Kimi Raikkonen ali com pilotos com mais pódios na Fórmula 1, com 103 pódios. Ele e o Kimi Raikkonen agora estão empatados. Excelente estatística, Wesley. Em segundo, com o pezinho no primeiro, né? Quem viu a foto do pódio ali? Alonso em segundo, com o pezinho ali no primeiro lugar. Que já é uma mensagem subliminar, né? Tipo, tô chegando, calma aí. Boa, boa. Falar então um pouquinho do piloto do dia, considerado a votação popular aí, Esteban Ocon. Uma corrida muito segura, teve até toque, mesmo assim conseguiu manter o terceiro lugar aí. E também o terceiro pódio da carreira. Primeiro francês aí ao pódio em Mônaco desde 1996. Tinha sido o Olivier Panis. E agora, o que vocês acharam aí da corrida do piloto do dia, Esteban Ocon? Pode começar aí, Wesley. No contexto como um todo, o Ocon foi impecável dentro das perspectivas da Alpine. Se classificou muito bem, se classificou em P4. Por alguns segundos a gente achou que o Ocon ia fazer a pole. Acho que todo mundo imaginou isso. O Ocon apareceu do nada. Então, assim, o Ocon largou em P4. O Ocon largou na frente de uma Ferrari e 2 Mercedes, que são carros mais rápidos que a Alpine. Então, a gente tem que lembrar muito bem disso. E fez uma corrida muito sólida, não cometeu nenhum erro. Às vezes, que o Hamilton chegava nele para pressionar, ou no caso foi o Sainz, ele conseguia se manter assim numa distância relativamente confortável. Chegava 1 segundo, sei que não dá para passar em Mônaco, é bem difícil, mas ele conseguia ter um gap interessante para até defender uma parada. E o Ocon é um bom piloto, eu acho o piloto um piloto bacana, um piloto assim tem potencial para ser um bom segundão em uma equipe de ponta. Não acho um piloto brilhante, mas é um piloto constante, erra pouco e fez uma corrida impecável. E foi até onde dava com a Alpine, né? E um pódio com a Alpine hoje é vitória. Então, para mim, foi o piloto do dia, sem dúvida. Eu também votei no Ocon como piloto do dia. Vinícius, quer complementar alguma coisa do Ocon aí? Só uma coisa. Depois que o presidente da Alpine deu uma chamada na turma, começou a vir pódio. Verdade. Boa. Esse é o mistério da Santíssima Trindade, né? O que aconteceu com a Alpine depois dessa chamada do CEO dizendo o seguinte: ou tragam resultados ou vão fechar essa bagaça aí. Estão achando que é colônia de férias? O que é? Né? Aí o que aconteceu? A Alpine começou, meu amigo, numa ascendência assim que espetacular, né? Comparando a Alpine com a Alpine mesma, né? Foi demais, né, Egleison? Não voando. Laurent Rossi Vinícius. Vinícius, aí, ó, nós temos pergunta para você aí, ó, do prédio. Ó. Aonde você comprou esse moletom do Ayrton? Tá fazendo sucesso aí já, Vinícius. Patrocínio o Vinícius, pessoal. É isso aí. Mano, recebi isso pra cá, né? Rapaz, esse aqui eu comprei, o site Use Nerd é o nome. Muito, muito bacana. Comprei esse e comprei o da Williams, de 92 do Senna, né? Eu tenho as camisetas, né? E tenho os moletons dessas duas equipes icônicas aí pro Ayrton, né? Então eu acho que você gosta um pouquinho do Ayrton Senna, né? Poxa. Aqui, ó. Dá pra ver aqui do lado aqui. Aqui. Rapaz, ele tá chegando mais 2 ainda.
Você gosta do Grêmio? Gosta do Senna. Oxi! Hoje, agora nós estamos entrando aí no. Gosta do Bate. Senna, do Grêmio, gosta e do Senna. Bah. Agora, vamos entrar agora nos trapalhões aí, né? Os trapalhões é o seguinte: Sainz, Sérgio Pérez e Lance Stroll. Vamos começar aí com o Pérez. Meu Deus, Pérez bateu no TL1, Pérez bateu no Q1 do Qualify, tocou no Magnussen, teve toque com o Stroll, fez tanta cagada na corrida por ser um especialista, desculpa a expressão, ser especialista em pista de rua, testou os pneus novos da Pirelli, que esses pneus de chuva intensa, tarja azul aí, numa estratégia que não deu certo. O que falar do especialista em pista de rua, Sérgio Pérez, ô Vinícius? Podemos trocar a nomenclatura de rei das ruas para rei dos boxes, será? Depois de Mônaco? Cara, é difícil falar do Pérez, né? Eu acho que o Pérez mostrou, não sei se foi castigo, né, por 2022, né, que no qualifying ele estava fazendo o melhor tempo, ele tinha feito o melhor tempo e o Max vinha derrubando o primeiro e o segundo setor e ele bateu na entrada do túnel, justamente, né. A telemetria, né, Luiz, a gente não pode afirmar com 100% de certeza, mas a telemetria mostrou que naquela curva, naquela volta que ele bateu, casualmente, os dados de aceleração dele foram totalmente extremos, né? Sendo que ele, em nenhuma volta anterior, acelerou daquela forma. E a gente sabe, palavras do próprio Rubinho, a coisa mais fácil que tem num carro de Fórmula 1 é fazer o carro rodar. Basta você pisou no acelerador, meu amigo, ele vai girar 360 graus, né? Então, E o Verstappen sabia disso. O Verstappen viu essa telemetria. A partir desse momento, a relação ficou desgastada entre os dois e no final do ano teve aquele problema. É isso. Então, talvez tenha sido um castigo para o próprio Pérez, né? Essa batida no Q1, né? Uma batida totalmente infantil, no momento que ele estava em segundo lugar. Ele nem precisava ter feito tempo melhor, né? Coisa que a gente vê muito no Max, né? O Max vai lá, e isso lembra, por isso que para mim é um mix de Senna com Schumacher. Ele vai lá, faz a melhor volta no Q1, volta pro box. Você não vê o Max dando 15 voltas, 3, 4, 10. Não, o Max vai lá, fez uma volta boa, passou pro Q2, beleza. Vamos lá fazer mais uma volta boa, passou pro Q3, aí beleza, aí é outra história. Então o Pérez nem precisava estar numa volta rápida, ele já tinha feito o segundo melhor tempo, atrás do Max, né? E teve uma batida totalmente infantil, né? Então acho que isso mostrou que o Pérez é um piloto mediano, né? Vem entregando razoavelmente, mas o Alonso vem perigosamente aí, chegando próximo do Pérez. E eu não duvido que o Alonso leve esse vice-campeonato do Pérez, né? Boa. O Pérez realmente viajou nesse final de semana e ele deu uma declaração falando que depois do Qualify, o final de semana para ele tinha acabado. Então, pelo menos que acabasse abandonando a corrida, assim, sem fazer esse tanto de cagadas que ele fez aí durante... E tem outro problema, né? A gente estava conversando sobre isso também, essa questão de que o carro foi içado nas alturas, né? E aí entra em cena também, e na hora a transmissão mostrou as caras do Adrian Newey, né? E do Horner ali de decepção, né? Porque um dos maiores segredos das equipes está justamente no assoalho, né? Você fala e nenhuma na hora que suspendeu ali, né? Isso, o guindaste. Mas não falam que Red Bull te dá asas? Então, o Pérez levou isso muito a sério, né? Muito a sério. E aí, claro, tem outro detalhe. Só ver o assoalho não basta, né? Só copiar as aletas, os dutos de ar, não basta, porque tu precisas ver o projeto. Porque neste projeto do assoalho que nós estamos vendo, tem também um projeto de evolução. Então, o Adrian Newey, ele já está 3 passos na frente das demais equipes, né? Então, só que, lógico, nenhuma equipe quer que as outras saibam o que tem embaixo do seu carro, né? E aí foi duplamente lamentável para a RBR nesse sentido, né? Teve o piloto batendo no Q1 e ainda por cima todos os segredos revelados, né? E o próprio Toto Wolff tinha
criticado, né? Nossa, pra que levantar o carro nessas alturas? Parece o Cirque du Soleil, né? Pois o mesmo aconteceu com o carro do Pérez. Né? Era a primeira corrida do novo assoalho da Mercedes. E na primeira corrida deu pra ver o assoalho do carro da Mercedes. Boa. Falar do segundo trapalhão, então. Você falou muito bem do Pérez e resumiu tudo. Lance Stroll. Um qualify horroroso também, com o carro da Aston Martin. Tem carro para chegar à frente. Fez uma largada ali, viajou na largada, tocou no Ocon, depois bateu novamente durante a corrida e no final abandonou sem conseguir fazer muita coisa. Eu penso o seguinte, até vou ver a opinião do Egleitos agora, e eu falo isso porque eu tento jogar no videogame e não consigo. Mônaco realmente não é para qualquer um não, né, Egleitos? E o Lance Stroll aí fez uma corrida totalmente apagada, né? O Lance Stroll nunca, até onde falou na transmissão, ele nunca passou para o Q3 em Mônaco até hoje. O Stroll está na Fórmula 1 desde 2017. 17. Nunca passou para o Q3 em Mônaco e teve carros já razoáveis. Teve Racing Point na mão, teve Force India, teve Williams, teve carros interessantes. Cara, o Stroll é aquilo, né? O Stroll é um piloto médio para ruim para o padrão Fórmula 1. O Alonso se classifica em segundo e o Stroll se classifica em 14º, é o que eu vi aqui na estatística. O Alonso faz uma corrida brigando pela vitória, o Stroll batendo lá atrás, até postei na página, o bate-bate da estrela, bate de um lado, bate do outro. E assim, eu sei que ele é filho do dono, mas o Lawrence Stroll, que é um cara ambicioso, pode começar a pensar que agora ele tem uma equipe de ponta. Ele não tem mais uma equipe de meio de ponta, ele tem uma equipe de ponta. E o Alonso tem os pontos do Alonso são quase 80% da pontuação do time. O Alonso tem, se eu não me engano, 94 pontos. O Stroll tem 20 e alguma coisa. E mesmo assim a Mercedes está praticamente empatada com a Aston Martin. Então, assim, eu acho que o Lawrence Stroll vai ter que começar a pesar na balança até onde vale a pena manter o filho dentro da equipe, se não vale a pena pegar ele, toma esse dinheiro aqui, vai correr ali e ser feliz, e contratar um piloto, de fato, que tem capacidade de entregar resultado. Porque pode acontecer da Aston Martin, do Alonso ser vice-campeão, e a Aston Martin ser terceira no campeonato, com o Stroll, porque a diferença de rendimento é muito grande. Eu fico imaginando uma dupla Alonso e Vettel estaria dando muito trabalho nesse campeonato. Porque são dois pilotos experientes, o Alonso é um nível técnico absurdo, o Vettel mesmo, assim, é muito melhor do que o Stroll. Então, assim, imagina você com uma equipe de ponta, tendo 6 títulos na sua equipe, Vettel e Alonso, um marketing monstruoso, e com carro de ponta. Ia ser diferente. Acho que alguém vai ter que receber menos aí. Alguém vai ter que... geralmente... Dinheiro não é problema ali. Então, assim, é uma pena somar esse carro tão bom, tendo um piloto tão capanga como é o Stroll. Tão ruim. Eu acho que dos 20 pilotos do grid, o que a gente pode afirmar com 100% de certeza que só está lá por causa do pai bilionário é o Lawrence Stroll, né? Com certeza. Isso a cada corrida se prova mais, né? Então ele tá lá porque o pai comprou uma equipe para ele. Porque se o pai não tivesse comprado a Aston Martin, o Stroll já estaria fora da F1 há muito tempo, né? Acho que... Vai, Grace. Se eu fosse o Lawrence Stroll por um dia, chegaria no Vettel e falaria, vem cá, chega aqui. Finaliza a sua carreira aqui em 2023. Já fazia um contratinho com o Drogovic para 2024. E virava pro Strollzinho Fit e falava assim, você quer correr onde? Onde você quer correr? Fala a categoria que o papai paga pra você correr. Menos aqui na Fórmula 1. É isso. Vai pra Indy. Compra uma equipe na Indy, vai pra lá. Aí, não adianta nada. Piloto ruim na Indy é ruim em qualquer lugar. O Grosjean continua batendo lá. Não mudou nada. Erickson contradiz essa teoria, hein? Tem Fórmula E também. Tem Fórmula E também que pode... O Egleiton gosta muito. Tem a Fórmula E também, que pode estar... Mas o Stroll realmente, de fato, não merece estar no posto que está. E também o outro trapalhão, o Sainz, que inclusive deu até sorte aí na posição final de corrida, porque também rodou, fez uma corrida bem
bem ruim, mas ainda deu sorte. Ainda quando a gente olha a classificação final, ainda deu sorte de ficar onde estava. Mas uma coisa que me chamou a atenção, a gente está falando de pilotos que rodam e tal. Eu até mencionei aqui, vou mencionar de novo que a Liberty deveria ter pagado um bicho extra aí para o Pérez, para o Stroll e para o Sainz. Porque é o que deu entretenimento para a gente aí, algumas voltas na corrida, essas inúmeras atrapalhadas que eles fizeram. Ô Luiz, senão a corrida ia ficar bem pior. Pois não? desculpa te interromper ali, mas o Heitor até deu uma que pode ser uma alternativa ali, ó. O Heitor botou na Fórmula 1 mesmo, botava o Stroll na Haas ou na Williams. Compra uma vaga para ele na Haas, já que o Gene Haas e o Günther Steiner estão lá catando moeda, né? Bota ele na Haas, bota o Stroll lá, compra a vaga para ele lá e deixa ele correndo lá. Entendeu? E aí pega, que nem você estava falando, pega o Vettel e, meu amigo, vem cá, vamos encerrar aqui o 2023 e vamos acrescentar muito mais na equipe e deixa o Stroll correndo lá na Haas. Paga lá pro Gene Haas o que ele quiser lá. Boa. E a gente tá falando dessas atrapalhadas também, e foi até mencionado isso, não sei por quem, na transmissão da Band, que o piloto genial mesmo, independente de chuva ou não, ele não roda. Então, ó, a gente está falando de erros aí do Sainz, do Pérez e do Stroll. Nós não vimos erro do Hamilton, nós não vimos erro do Fernando Alonso, nós não vimos erro do Max Verstappen. O cara genial e teve as condições foram adversas para todos os pilotos. Mas o Max a gente não viu errar, o Fernando Alonso a gente não viu errar, o Hamilton a gente não viu errar. Na verdade, o Hamilton bateu no TL3, que é uma coisa raríssima de acontecer. Raríssimo você ver o Hamilton bater num grande prêmio. Então, ou seja, se você pegar na hora da corrida ali, foram pilotos intermediários, bons pilotos, não geniais, que rodaram, que bateram. Os geniais não bateram. Não é verdade? O Pérez fez o pacote completo, né? Na saída do túnel, ele bateu no Magnussen ali, né? Depois da chicane, ele ainda bateu na traseira do Magnussen. Depois bateu do Russell. O Russell voltou lá. Foi do Russell, mas o Russell deu ré, hora que ele voltou, o Pérez. Blau! Nossa, ele foi dantesco. Dantesco aquela cena. Uma situação que eu vi até muito nos comentários, até no Twitter, durante a corrida, é o seguinte, que hoje, Mônaco está realmente mais procissão do que antigamente. E aí eu fui me questionar o seguinte, os carros de hoje não estão muito grandes para o GP de Mônaco, não? O que vocês acham? Acho que entende, já tem tempo que os carros de Fórmula 1 são grandes. Não, sim. Mas sim, tem tempo. Estou dizendo que eu comecei a apreciar isso agora para Mônaco, principalmente essa hora do toque, principalmente a saída do túnel ali. Ali, antigamente, se a gente pegar as corridas antigas de Mônaco, tinham várias ultrapassagens ali na saída do túnel. Hoje é praticamente impossível. Aí eu fui olhar algumas tentativas do próprio Pérez aí, uma hora de uma maneira até meio louca, que ele teve que cortar a pista. Mas ali fica impossível de ultrapassar agora com o tamanho dos carros, que atualmente está na Fórmula 1, sei lá, 4, 5 anos. Se você reparar, a maioria das ultrapassagens, como esses carros são muito grandes e pesados e lentos, várias ultrapassagens foram em trechos de baixa velocidade. Quando um cara dá uma vacilada, o outro colocava o carro por dentro e conseguiu ultrapassar. O Magnussen fez ultrapassagem assim, o Pérez fez ultrapassagem, ou seja, em trechos de lenta, porque os carros são muito pesados. E tá dando um pouquinho de interferência no seu fone aí, Wesley, se você puder. Melhorou agora? Melhorou. Sim. Algumas ultrapassagens aconteceram em trechos de baixa velocidade, que os carros são muito grandes, pesados e lentos. Quando o piloto dava uma vacilada ali numa tomada de curva bem lenta, o cara conseguia embicar e fazer a ultrapassagem. O Pérez fez ultrapassagem sim, o Magnussen fez, o Stroll fez em trechos de baixa em Mônaco. Verdade. E aí entra uma preocupação que eu tive na corrida, meus amigos, desse cara aqui que usava esse uniforme, que em dado momento me remeteu, sabe quem, o Egleidson? Mônaco 1988. Ayrton Senna em primeiro, Prost em segundo. Senna mais de 50 segundos à frente do Prost. E ele porque queria dar uma volta no Prost. E a gente sabe, né? Bateu na entrada do túnel ali. E ele ficou tão pé da vida que ele pegou e dali ele foi para casa. Ele tinha um apartamento em Mônaco, né? Dali ele pulou o guarda-reio e foi para casa, né? Então eu tava preocupado isso, porque, cara, dava 2, 3 voltas, era o Max fazendo assim no Pérez, ó. Até vou
ler um poema que o Iglesias conhece, mas eu vou ler aqui, o Luiz, não sei se tu conhece, que é um poeminha, ó. Os Manda carros bala. hoje em dia estão maiores e mais leves. Enquanto você lia isso, mais uma volta eu dei no Pérez. Que loucura, né? Oh, meu Deus do Duas, céu. meu amigo, Que duas maldade. voltas. Eu só espero, meus amigos, que a gente faça muitos e muitos mais lives juntos, mas que morra esse assunto de uma vez por todas de Pérez postulante ao título com o Max, né? O Pérez pode ganhar as próximas 5 Nunca. corridas que ele não vai ser postulante ao título de coisa nenhuma, né? E Galera tem dificuldade. pode A gente tem que entender uma coisa. Muitos fãs atuais não entendem que existem pilotos melhores do que outro. E ponto. É isso. assim, Só isso. sim. Só para mencionar a questão de Mônaco 88 do Senna, eu não consigo imaginar algum outro piloto tendo um companheiro de equipe a nível de Alan Prost conseguir colocar 50 segundos em Mônaco, quase uma volta, e já ter dado voltas em todos os demais pilotos nas ruas de Mônaco. Então, o que o Senna fez foi impressionante. E me parece, essa questão do apartamento é verdade mesmo, ele tinha, inclusive, a obrigação de estar lá para dar a entrevista, mas ele foi direto para casa, foi andando. E o que é mais interessante é que me parece que ele deu uma entrevista falando que o Ron Dennis, né, na época, era o Ron Dennis, né? Isso. Que o Ron Dennis que pediu para ele tirar o pé, porque ele já estava com a corrida ganha. No entanto, ele falou que ele fica num estado de transe tão grande, de concentração tão grande, que a partir do momento que ele tirou o pé e passou e tirou essa concentração, esse foco que ele estava, que fez com que ele batesse o carro. Então, para você ver o nível de pilotos geniais quando entra num carro de corrida, né? O cara está num nível absurdo de concentração, que qualquer deslize que deixe essa concentração, isso é as palavras dele, não, né? Fez com que ele errasse ali e batesse. Eu já Então, acho que isso aí foi um Miguel, errou e... pode ser, pode. Não, na ser. verdade, quem entregou... Isso aí é verdade. Isso é verdade. Pode O Ron Dennis A galera pediu pra ele tirar o pé. muito. Mas quem entregou, o Iglesias, não foi o Senna. Quem entregou foi o Galvão Bueno. O Galvão Bueno que falou que, conversando com o Senna depois, o Senna disse que queria aplicar um golpe no psicológico do Prost, e por isso ele queria dar essa volta em cima dele. Tanto que o Senna, até depois que ele deu a volta em todo mundo, ele administrou. Só que quando o Prost assumiu a segunda colocação, aí ele sentou o pé de novo, porque ele queria dar uma volta no Prost, né? Porque a gente sabe, tinha aquela briga interna dos dois, acirradíssima, né? E o Galvão que entregou isso aí, que o Senna queria mesmo dar uma volta no Prost. Se ele tivesse vencido essa, seria 7 vezes vitória em Mônaco, 6 consecutivas, se eu não me engano. Foi 6 consecutivos, 89, 90, 91, 92, 93. Foi. Seriam 6 consecutivos. É impressionante o Ayrton em Mônaco. Pulado esse assunto, agora vamos falar da equipe do Ayrton. A McLaren, Gleison, a sua McLaren, Foi bem. 9º e 10º lugar. Foi bem. Eu quero saber o seguinte, Gleison. Existe uma evolução no carro da McLaren ou foi um episódio isolado por ser nas ruas de Mônaco? O que você acha da sua McLaren? Mas a McLaren pontuou na última corrida com os dois, se eu não me engano, posso estar enganado, com o Norris. Não, só E pontuou agora com os dois, com o Piastri e com o Norris. A McLaren é isso, é carro para brigar ali entre o 7º e 12º, 13º. Então, assim, pensando que hoje é uma equipe para brigar por pontos, fazer um 9º e um 10º lugar é um baita de um resultado. Então, assim, a McLaren está uma decepção do que a gente espera, mas olhando a realidade, dentro do que o carro consegue andar, foi um resultado interessante. Foram ali 3 pontos preciosos. A verdade é essa. É o lugar onde a McLaren tem que estar no momento, infelizmente. Boa. Até acho que não era tão esperado, esses pontos aí, porque o próprio Zac Brown não estava, né? O chefe da equipe não estava em Mônaco, né? Ele estava lá em Indianápolis, né? Então acho que nem a McLaren esperava, né? Os dois pilotos pontuando, né? Um questionamento que eu me faço é: Piastri pro ano que vem, será? É difícil, hein? E eu apostei nesse cara. Eu achei que ele ia chegar assim com os 2 pés na porta da Fórmula 1, assim, chutando tudo, viu? Eu entendo, Luiz, porque a mesma aposta que tu fizeste no Piastri, eu fiz no Nick De Vries esse ano e quebrei a cara. Quebramos a cara, né? Também. Quebrei a cara. Sim. Mas o Piastri
tá indo tão mal assim. Piastri já tem pontos, tá andando próximo do Norris já em algumas provas. Mas o Norris é um piloto experiente. Acho que eu não vejo uma diferença de talento tão grande entre o Norris e o Piastri. Né? Eu acho pilotos equivalentes, um mais experiente e o outro mais jovem. Não, E o Norris tem aquela questão, né? O Norris tem que ver o Norris depois da segunda parte do campeonato. Porque o Norris na primeira parte do campeonato é um leão. Chega na segunda parte vira um gatinho. Já várias vezes. Mas aí é boa a discussão, porque, cara, e talvez se fosse um Pato Howard ali, um Colton Herta, será que não tiraria um pouquinho mais só do que o Piastri tira do carro? Não, mas aí é o seguinte, Vinícius. Se eu fosse o gestor da equipe, você traria um desses ao invés do Piastri? Eu nunca. Eu apostaria no Piastri. Eu apostei. É um cara que venceu tudo nas categorias de base. Se você pega... Porque agora é a mesma coisa. A gente está aqui para cornetar mesmo. Dinheiro de obra pronta. Mas na hora de decidir ali, eu também decidiria pelo Piastri. Eu não traria nenhum desses outros dois. Piastri é o piloto mais preparado. Então, é que eles têm mais contato com esses caras, o Luiz, porque, bom, o Zac Brown tem equipe na Fórmula Indy, então eles têm mais dados do que a gente, né? A gente vê o que a TV mostra, né? Esses caras não, o Zac Brown convive com esses pilotos dia a dia. Então tu sabe, o cara que tem um psicológico bom, aí entra a parte até do Leclerc, né, que a gente pode falar mais à frente, entra tudo. É uma análise completa do piloto, né? Não só ele dentro do cockpit, mas o externo também, né? Porque o outro, acho que, se eu não me engano, posso estar enganado, campeão da F3 e da F2. Então, assim, o cara tá com um pé na Fórmula 1 muito mais que os demais. Só se é difícil, né, para se avaliar. Eu apostei, inclusive, falei isso nas lives aqui, podem pegar. Falei que o Piastri ia detonar o Norris. Experiente, excelente piloto. Eu achei que o Piastri vinha para desbancar o Norris, de verdade. E quebrei a cara. Eu acho que é muito cedo para tomar qualquer decisão final. São só 6 etapas, acho que tem muita coisa ainda para rolar embaixo da ponte. E o Piastri é um piloto muito talentoso. Eu acho que não é tão talentoso igual as pessoas acham que ele é, mas é um cara bastante talentoso. Boa. Então, será que a gente acha que o Piastri foi como o De Vries ano passado, que foi bem nas oportunidades que teve, e esse ano agora, numa equipe, de fato, como piloto, não está desempenhando? Será que é isso? Talvez sim. O De Vries. Talvez sim. E agora falando de um outro piloto um pouquinho mais experiente que esses, Tsunoda completou 50 corridas na Fórmula 1. O que a gente pode avaliar do Tsunoda aí, Vinícius? Você acha um bom piloto? Pode permanecer na Fórmula 1? Os melhores rádios são do Tsunoda, né? Sem dúvida. Quem assiste pelo entretenimento de bandeiras, né? Tem que assistir pelo entretenimento do rádio do... O Tsunoda parece invocado. O rádio do Tsunoda parece um caminhão dando ré, né? Rapaz, a hora que ele falou com a equipe, você quer que eu meta o pé aonde, seu filho da não sei o quê, porque essa pista tá o meu carro, rapaz, é invocado, hein? E ainda mais que surgiram rumores, né, agora fechado a Honda com a Aston Martin, né, para 2026, rumores de que a Honda queria o Tsunoda na Aston Martin em 2026, né? Então, agora tem um pouquinho mais de pressão pro Tsunoda também, né? Mas é bom piloto, né, Gleison? Bom piloto. O Tsunoda, a gente brinca, é cabaço, né? Chegou muito novo na Fórmula 1. Primeiro ano foi relativamente bem ali, com ponto 1 na estreia. Não é um piloto lento, é um piloto rápido. É meio afoito ainda. É isso, ele comete erros, arrisca demais onde não precisa, né? Mas é um piloto que tem velocidade. Eu não vejo o Tsunoda muito atrás de outros caras do grid, não. É um cara ali que é um bom piloto. Dá para ter uma boa evolução. Boa. Deixa eu mencionar agora uns dados aqui rapidinho. Nós tivemos abandono aí do Lance Stroll, como eu disse, na volta 53. Punições. George Russell, 5 segundos. Voltou para a pista de forma insegura e tocou no Pérez. O Egleito até já mencionou isso aí. Mais um toque do Pérez, mas dessa vez não foi culpa dele, não. O Russell realmente voltou de uma maneira arriscada para a pista. Hülkenberg, 10 segundos por não obedecer uma punição ao parar no box e não cumpri-la. Então, esse aí é o menino rebelde, então recebeu 10 segundos. Piloto do dia, Esteban Ocon. Eu votei nele também, o Egleison já mencionou aí também, que foi o piloto do dia. Volta mais rápida de Lewis Hamilton, a Mercedes aí, com a volta de 1:15.
650. Passar rapidinho aqui na classificação dos pilotos, os 10 primeiros. Max Verstappen mais líder do que nunca, 144 pontos, seguido de Sérgio Pérez, 105 pontos. Terceiro lugar aí, brigando com Sérgio Pérez, Fernando Alonso, abre o olho, Sérgio Pérez. Quarto lugar, Lewis Hamilton, 69 pontos. Quinto lugar, George Russell, 50 pontos. Sexto lugar, Carlos Sainz, 48 pontos. Sétimo lugar, Charles Leclerc, 42 pontos. Olha, Sainz à frente do Leclerc aí na pontuação. Oitavo lugar, Lance Stroll, 27 pontos. Menos da... O Alonso tem um triplo de pontos do Lance Stroll, que está em oitavo, com 27. Esteban Ocon em nono, com 21 pontos. Pierre Gasly em décimo, com 14 pontos. Classificação do Campeonato de Construtores, a Red Bull, mais líder do que nunca, 249 pontos em primeiro. Aston Martin em segundo, com 120 pontos. Mercedes em terceiro, 119 pontos. Essa briga está interessantíssima. Mercedes e Aston Martin, diferença de um ponto só. Pera aí. Quarto lugar, a Ferrari. Mercedes e Alonso. Alonso Martin. Muito bom, muito bom. Ferrari em quarto, 90 pontos. Quinto lugar, Alpine, 35 pontos. Sexto lugar, McLaren, 17 pontos. Sétimo lugar, Haas, 8 pontos. Oitavo lugar, Alfa Romeo, 6 pontos. Nono lugar, Alfa Tauri, 2 pontos. Décimo lugar, a Williams, com 1 ponto. Tem um assunto interessante que eu não mencionei nas outras lives, que surgiu essa notícia, da parceria da Aston Martin e Honda para 2026, com a mudança de regulamento da Fórmula 1. Eu pergunto para vocês o seguinte, esse casamento Aston Martin com essa equipe em evolução que está com a Honda, campeã aí nos últimos anos, está pintando uma nova hegemonia na Fórmula 1 com a mudança de regulamento para 2026, Gleison? Ou é muito cedo para a gente estar especulando isso? Vindo da Honda pode ser 8 ou 80. Não pode empolgar, não. A Aston Martin, ela me surpreendeu essa parceria porque a Aston Martin usa um motor Mercedes nos carros de rua, para quem não sabe, os carros de rua da Aston Martin usam motores Mercedes, e na Fórmula 1 a Aston Martin usa motor, câmbio, todas as peças que podem ser compradas de outra equipe, a Aston Martin compra da Mercedes. Então, assim, vai ser uma mudança grande dentro e fora da Fórmula 1. Eu tenho boa expectativa pela situação atual dos motores da Fórmula 1. Os motores estão bem estabelecidos. Para 2026, os motores ficam mais simples, eles vão ficar mais simplificados. Diferente na época de 2014, quando fez a parceria com a McLaren, que os motores eram muito complexos e não deu certo. Mas a Honda é aquilo, né? Pode dar certo ou pode não dar certo. A Honda deu certo na época da McLaren Senna. Depois, quando voltou para a Fórmula 1 com a BAR, que fornecia motor, e como Honda, foi um fiasco total, vamos ser sinceros, foram uns 5, 6 anos de fiasco. E depois foi se dar bem agora em 2020, né, quando começou a vencer corrida com a Red Bull. Então a Honda passou um gap de 30 anos sem fazer sucesso na Fórmula 1. Então por isso que eu não sei. Eu fico na dúvida em relação à Honda, sim. Podem surpreender, como pode ser uma decepção gigantesca. Eu tenho essa mesma dúvida, é uma incógnita, né? Eu acho que é muito do que a Mercedes tentou fazer com a interpretação que a Mercedes fez desse regulamento, né? Ela tentou dar o pulo do gato, né? Só que não deu. Então, eu acho que a Aston Martin está nesse mesmo ritmo. Ela está tentando dar o pulo do gato. Ela está deixando de ser cliente, como o Eglisson falou, né? Para agora ter as suas peças, seus componentes, entendeu? Eu não quero mais ser cliente de ninguém. Eu quero me estabelecer. Acho que isso marca uma coisa que fica bem clara para a gente. A Aston Martin se coloca, pelo menos faz a jogada para se colocar entre as grandes equipes, né? Entre RBR, Mercedes e Ferrari, né? E a McLaren um passo atrás, mas a McLaren também, né? Então acho que ela se coloca entre essas equipes aí, né? Com essa jogada. Agora, se vai dar certo, cara, a Honda é uma grande incógnita, né? O Verstappen ficou um pouco chateado, até com a declaração nesse sentido, ele não esperava essa parceria. E outro questionamento que vem na minha cabeça é o seguinte: será que o Alonso aguenta chegar aí no alto nível na Aston Martin até essa mudança de regulamento de 2026? Ou a Aston Martin vai ter que ter um plano B aí? Não me surpreender. Mas acho difícil. O Alonso está com 41? 41. Em 2026 ele teria 45 anos, né? Ele vai fazer 42 agora em julho, se eu não me engano. Uhum. Ele teria 45 anos em 2026. Talvez, né?
O padrão rendimento Fórmula que ele 1, tá aí, pode ser. Fórmula 1. Eu acho que o Alonso pode ser o piloto que mude algumas coisas na Fórmula 1, porque os pilotos na Fórmula 1, durante muito tempo, até os anos 60, eles corriam até muito, muito tardio, né? Próximo dos 50 anos. Depois os pilotos começaram a se aposentar muito cedo, bem antes dos 40, muitos pilotos com 35. Eu acho que o Alonso pode virar novamente essa chave de piloto longevo na Fórmula 1, que em outras categorias já tem. Então, tecnicamente, fisicamente, o carro da Fórmula 1 não é tão superior a outros carros de outras categorias. Você vê na própria Indy, você vê o Scott Dixon com mais de 44, 45 anos, o Hélio Cassoneves. Então, assim, pode ser que o Alonso traga esse espírito de pilotos longevos para a Fórmula 1. Quem sabe o Hamilton vá no embalo e outros fiquem aí nessa pegada de... Se tiver tecnicamente bem, tem que continuar. Caras desse calibre, sim. Guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções, o Rubinho foi campeão recentemente aí da Stock Car com 50 anos. Então, assim... E correndo com um molecão de 20 e poucos anos. Justamente. Até porque uma possível dupla Lance Stroll e Felipe Drogovic, por mais que eu admire demais o Drugo e é um piloto brasileiro que eu sempre vou estar torcendo para estar na Fórmula 1, não sei se seria uma boa dupla para essa equipe que quer uma hegemonia na Fórmula 1. Eu não sei se Stroll e Drugo, acho que precisa de um cara experiente ali para estar junto da Aston Martin. Que abriu mão de uma vaga na Indy, né? Me ajuda aí, Wegley, era Penske, não? Ele tinha umas ofertas boas, equipe de ponta, e não quis. Ele não quis, né? Preferiu continuar ali como piloto de Fórmula 1, né? Não sei, a XP, investimento, né? Alonso com 41, o Vinícius. O Alonso com 41, o cara deve pensar assim, né? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, vai que esse rapaz... Isso. É isso. E o Alonso, a gente sabe, o Alonso ele é instável. Né? Ele tá muito bem agora, porque o carro tá tudo bem, tá tudo bonitinho. Então a gente tá vendo o Alonso paz e amor, né? Mas à medida que o carro não começar a não apresentar rendimento, que tiver falhas da equipe, aí a gente vai ver aquele Alonso, aquele velho Alonso que a gente conhece, né? Das épocas de Ferrari, né? Tanto que o pessoal diz assim, pois é, mas o Alonso saiu da Ferrari. Não, meu amigo. O Alonso foi saído da Ferrari. Foi justamente tomou-lhe o pé. Eles fizeram um acordo, né? O Alonso entrou com a bunda e a Ferrari o pé e foi embora. Né? Então, meu amigo, então a gente está vendo esse Alonso aí, paz e amor, regando botando água nas plantinhas que já estão na água, né? A gente está vendo esse Alonso aí porque tá tudo certo. Mas se o ano que vem a Aston Martin passa a apresentar uma irregularidade, eu não me surpreenderia se o Alonso se aposentasse no final de 2024, por exemplo. Porque aí sim, aí ele não teria mais espaço, né? Porque em saindo da Aston Martin, o Alonso não ia querer para uma Haas da vida, né? Sabendo que vai ficar lá atrás no pelotão, né? Se o Alonso for vice-campeão esse ano, eu não me surpreenderia se e em 2024 a Aston Martin não for tão bem, se o Alonso não finalizar em outra equipe. Também acho. Sim, ele quer carro competitivo. Ele quer carro competitivo. Vagas. Na verdade, sim. Tem vagas a McLaren, só um detalhe, desculpa te cortar. A McLaren forçou a aposentadoria do Alonso. Vocês não acham isso? O Alonso não iria parar. Ele parou porque aquela McLaren, meu amigo... Aí que tá. Outro ponto, né? Que tu tocaste muito bem, Luiz. A McLaren forçou a aposentadoria do Alonso e prejudicou a imagem que as pessoas tinham do Ricardo. Porque o Ricardo não é essa porcaria toda aí, entendeu? Ele não é um piloto ótimo, mas ele não é essa porcaria toda aí que nem o pessoal que nem o Iglesias falou que o pessoal agora tá pintando do Vettel, né? Então, ele ter ido pra McLaren, eu acho que queimou muito o filme também do Ricardo, né? Acho que ele é um piloto de meio de pelotão, um bom piloto para estar na Fórmula 1. Para estar na Fórmula 1, meu amigo, num grid atual que tem Magnussen, Hülkenberg e Stroll, eu acho que o Ricardo tem vaga nesse time aí. Ele tem mais pedigree que esses caras aí, né? Pelo amor de Deus, o Hülkenberg tá com 127 anos na Fórmula 1 ainda. Já que você mencionou um assunto interessante, que é a questão do Daniel Ricciardo. Nós estamos vendo aí, ventilando nas notícias, a cada dia que passa o Nick De Vries ameaçado no posto de piloto da AlphaTauri. Está sendo ameaçado. Será que podemos aí ver uma troca do Nick De Vries ainda no meio dessa temporada?
E o Daniel Ricciardo seria a primeira opção para AlphaTauri? O que você acha disso, já que você falou do Daniel Ricciardo? Sem dúvida. Sem dúvidas. E o Helmut Marko a gente sabe, né? O Helmut Marko, se ele acordar com o pé esquerdo, meu amigo, você vai tomar um pé na bunda bonito dele. Se você pegar ele num mau dia, você vai embora, meu velho. Se você bater, se tiver um mau resultado, vai embora mesmo. E o Ricardo, ele tá de prontidão, né? E o De Vries está sendo ameaçado frequentemente no posto de piloto. Tem muito. O Daniel Ricciardo, eu acho que seria a primeira opção mesmo. Sim. E, assim, agora eu vou perguntar para o Gleison, assim, o último assunto aqui que está na minha pauta aqui, que é o seguinte. Mais uma vez, a especulação do assunto Hamilton na Ferrari. O Hamilton vai renovar ou não com a Mercedes, Gleison? Sim. 99% de chance de que sim. Eu acho que o Hamilton só está esperando aí ver para onde vai esse pacote aerodinâmico da Mercedes, que trouxe para... Era para ser em Imola, foi em Mônaco. Eu acho que o próprio Toto Wolff deu uma declaração hoje falando que eles têm um trato, a Mercedes e o Hamilton, de a Mercedes não negociar com nenhum outro piloto enquanto não ter uma resposta do Hamilton. O imbróglio entre a Mercedes e o Hamilton é um só. É esse aqui, ó. É só esse. O Hamilton não quer um carro competitivo. A Mercedes não está dando. Para compensar isso, ok, vocês não estão me dando um carro campeão, então me deem mais grana. É isso que o Hamilton quer. É isso. E o Toto Wolff parece que não está muito disposto a pagar mais para o Hamilton. Está com uma idade avançada. É o segundo cara que mais recebe na Fórmula 1. Então, assim, o impasse entre eles está sendo dinheiro. Não está me dando um carro para vencer, me dá mais grana. Então, assim, acho que até Spa, no máximo, eles devem resolver a situação. Acho que a Mercedes deve evoluir, deve começar a andar mais próximo da Aston Martin. E o Hamilton deve renovar por pelo menos mais um ano. E o outro imbróglio é que o Hamilton quer 2 anos. E o Toto Wolff quer 1 ano com a opção de mais um. Ou seja, a Mercedes já está pensando no futuro sem o Hamilton. E está sendo... E o Hamilton é um cara caro, né? Mas é um baita de um piloto, você não tem como questionar. Mas o tempo está passando e a Mercedes não quer ficar presa no Hamilton eternamente. E a questão é isso aqui, ó. Até o Toto Wolff falou. E o Russell está entregando tudo que se espera. E o Russell tem entregado tudo que se espera. Até o Toto Wolff falou, é difícil você sentar com seu irmão para falar sobre dinheiro. É a palavra do Toto. O Hamilton, como o Gleison muito bem falou, ele é um piloto caro. Então ele só sairia mesmo da Mercedes para ir para a Ferrari, porque a Ferrari é a única que tem bala na agulha para poder pagar o que o Hamilton quisesse, né? Aí entra uma questão que a gente estava conversando antes, né? Algumas vagas estão por se abrir na Fórmula 1, né? A do Hamilton, seja esse ano, seja ano que vem, né? E aí que a gente consegue conjecturar onde que o Alonso poderia ir nesse quebra-cabeça, né? Caso o Aston Martin não desse certo, né? A Mercedes não dá para se descartar, né? Por mais que seja uma possibilidade meio que remota, mas não dá para descartar, vai abrir uma vaga, né? Embora eu acho, meu sentimento, se você me perguntassem hoje, em o Hamilton saindo, quem eu acho que a Mercedes colocaria? Eu acho que é o Mick Schumacher. Eu acho, meu sentimento. Porque o Toto gosta muito do Mick Schumacher. O Toto, depois que o Gene Haas e o Günther Steiner deram o George Russell. Ele não vai pegar um piloto para competir com o George Russell. Ele vai pegar. O Hamilton sai, ele promove o George Russell como primeiro piloto, porque tem feito resultados excelentes para a equipe, e vai atrás de um segundo piloto. Então pode ser Mick, pode ser De Vries, pode ser quem quiser. Eu acho muito fortemente que é o Mick, porque ele tem esse sentimento de gratidão com o Schumacher pai, né, que não é o Schumacher. E o Toto foi o cara que acolheu o Mick quando o Günther Steiner e o Gene Haas deram um pé na bunda do Mick Schumacher e falando que era um piloto que ainda talvez não estivesse preparado, que talvez tivesse sido um equívoco, sabe? Quando todo mundo chutava o Mick, o Toto Wolff foi lá e abraçou ele, né? Então a gente sabe todo o poder que tem o Toto Wolff e o poder que tem esse gesto, né? De uma das principais equipes ir lá e abraçar um piloto que uma equipe está dizendo que não presta mais, né? É tipo assim, pega a camisa 10, tira do Hamilton, dá pro Russell. É isso. É isso. Deixa eu comentar então meus palpites rapidinho aqui. Eu apostei numa pole do Leclerc, errei. Postei numa vitória do Leclerc, errei. Fui otimista, cara. Eu queria que o piloto da casa vencesse o GP, né? Mas não deu. Falei com o Verstappen ficaria em segundo, errei também.
Falei que o Alonso ficaria em terceiro, errei também. E volta mais rápida, coloquei o Verstappen, errei também. Errei todos os palpites finais de O semana. Hamilton, aí fica de curiosidade, né? O Hamilton que tirou o Grand Chelem do Verstappen, né? E o Verdade. Grand Chelem, para quem nos acompanha, né, o Grand Chelem, o que é? É a pole, o piloto ganhar a corrida, liderar todas as voltas, né, de ponta a ponta, e fazer a volta mais rápida da corrida, né? Então só faltou para o Verstappen esse último item, né? A volta mais rápida. Então o Hamilton deve estar com um sentimento de felicidade ali, reprimido, de ter tirado o Grand Chelem do Max, né? E seria um Grand Chelem em Mônaco. E, né, tem um charme todo especial. Pertence à tríplice coroa do automobilismo Mônaco. Próximo GP, já nesse final de semana, o GP da Espanha. Vou fazer a prévia aqui também, o pós-GP. Conto com vocês novamente. E para a gente fazer aí a análise do GP da Espanha. Para finalizar, eu peço licença para os amantes do automobilismo. Você está vendo o meu casaco aqui, né, Vinícius? Quarta-feira, quem passa, Vinícius? O maior de Minas aqui? O maior de Minas ou o Grêmio do Rio Grande do Sul? Rapaz, vai ser um embate poderoso, velho. Os dois maiores campeões da Copa do Brasil, né? Cruzeiro com 6, Grêmio com 5 Copas do Brasil, né? Vai ser um embate poderoso. O Cruzeiro leva vantagem, né? Porque vai jogar em casa, né? Mas o Grêmio vai completo e tem nada mais, nada menos do que Luis Soares na manga, né? O Max Verstappen do futebol tá com o Grêmio, né? Então, tudo pode esperar dele, né? Não, o gol que ele fez do Cruzeiro é impressionante, né? Ele tirou da cartola ali um chute que é impressionante. Você tá maluco? Ele é gênio mesmo. Deixa eu ler um comentário. O Cid falou que isso aqui que eu tô tomando é a nova caninha corote de limão com 58% de álcool. Boa, mas é mesmo. Na segunda, hein? Começando a semana desse jeito, hein? Só uma menção, vocês falaram de futebol. Ontem teve as 500 milhas de Indianápolis, vitória do Joseph Newgarden, corrida sensacional, que não assistiu, perdeu, corridaça. A Indy 500 é a maior corrida do mundo, não adianta, independente de qualquer categoria, é a corrida sensacional. E quem assistiu, perdeu, foi a última corrida de Indy 500 do Tony Kanaan, também se despediu da Indy. Será? Não sei, ele falou que dependendo da oferta, ele volta. Cara, boa, realmente isso é uma coisa, ô Luiz. A gente que acompanhou ali a Fórmula Indy, eu não sei se tu acompanhaste, mas eu e o Iglesias a gente acompanhou. E, cara, como a Fórmula Indy sabe vender o espetáculo, né? E é isso muito que a Liberty está tentando trazer para a Fórmula 1, só que a Fórmula 1 ela é mais engessada, ela tem muitos protocolos, muitas tradições, tanto que a gente viu em Miami agora, fazendo a chamada dos pilotos ali, né? Aquela mega apresentação de cada um dos pilotos individualmente e tal, e muitos não gostaram, né? Porque a Fórmula 1 ela é muito engessada e tal. E na Fórmula Indy, meu amigo, são mais de horas de evento, pré-corrida, com os pilotos, com as equipes, né? Então a gente vê que a qualidade do evento, de transmissão, de venda do esporte, é muito maior na Fórmula Indy, né? Com certeza. Eu não acompanhei não, mas conheço da categoria e realmente a Indy é espetacular. Mas um nome conhecidíssimo teu, ô Luiz, e dos amantes de Fórmula 1, quase estampou o rosto dele para a eternidade no troféu da Indy. Marcus Ericsson. É mesmo? Marcus Ericsson, quase ganhou. Ele perdeu na penúltima curva, ele perdeu. Ainda bem, né? Porque ele tinha tirado o Pato Ward ali, deu uma batida no Pato Ward, tirou. O Ericsson é bicampeão da Indy, bicampeão da Indy 500. Então, quase ele levou ontem de novo. Não, os deuses não quiseram isso novamente. Boa. O Iglesias, curtiu trocar essa ideia mais uma vez aí? Sim, sem dúvida. Falar sobre Fórmula 1 com vocês é show de bola. Resenha sensacional. Vinícius, curtiu também? Pô, cara, é só agradecer, Luiz, a tia, o Egleidson, o pessoal que nos acompanhou aí, que participou bastante hoje também, né? É sempre um prazer incomensurável estar na companhia dos senhores, né? Sempre aprendo mais, né? Cada vez mais. Estaremos aí na segunda-feira falando do GP da Espanha, se Deus quiser. Agradecer todo mundo que participou aí do chat hoje, muita interação de vocês. Valeu mesmo pelos comentários aí. Foi muito
gratificante a presença de vocês aí comentando, interagindo com a gente. Segunda-feira nós voltamos aí com o GP da Espanha. E Vinícius, não fique chateado na quarta-noite, caso o maior de Minas passe para as quartas de finais da Copa do Brasil, viu? Boa, boa. Uma coisa é certa, teremos espetáculo na quarta-feira, hein? Boa. Ah, só um detalhe. Desde que Cruzeiro e Grêmio, todas as vezes que Cruzeiro e Grêmio se enfrentaram na Copa do Brasil, o vencedor do confronto foi o campeão da edição. Isso é um dado estatístico aí. Então, olha, podemos ter o campeão aí. Tá ouvindo aí, Soares? Tá ouvindo aí, né, Soares? Vamos lá. Abração, gente. Até mais. Mano. Falou, abraço. Pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau.